Olá, irmãos, boa noite. Já estamos aqui ao vivo noite. para mais um episódio do canal Remanescente, onde nós estamos tratando aqui, desse podcast falando sobre o Apocalipse. Estamos tratando versículo por versículo aqui e hoje a gente tem a alegria de receber aqui nosso irmão Tiago Tis, que também já sei que tem esse projeto. A gente vai acompanhar o projeto do irmão também aí a respeito do Apocalipse. E para quem não conhece o canal Remanescente aqui, o canal Vozes de Trombeta do irmão Ricardo e o canal Wagner Nunes, nós estamos trazendo desde o início aí esses episódios do Apocalipse, versículo por versículo. E a gente já avançou e já estamos hoje tratando sobre o sexto selo. Nós iremos trazer aqui e os irmãos vão conseguir abranger esse assunto e tentar aí trazer muitas conexões dentro da palavra. Então, começando aqui com o versículo 12, para você que está na sua casa, você pode acompanhar com a gente, Apocalipse 6, versículo 12, vamos tratar sobre o sexto selo no dia de hoje. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Meu irmão Wagner Nunes, o que o irmão consegue trazer para a gente aí? Quando eu estava meditando hoje, o Espírito me fez conectar com o que o Senhor Jesus falou em Mateus 24, versos 29 a 30. Olha o detalhe do verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então, logo depois da grande tribulação, que é o contexto, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, eu já gostaria de começar essa live falando o seguinte, meus irmãos. Está claríssimo que nós, a igreja, estará aqui na grande tribulação. Porque esse evento do sexto selo fala acerca da volta de Jesus. E Jesus falou, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Agora, nós devemos dizer sim, nós devemos amar a volta de Jesus. Mas nós precisamos compreender, que nós precisamos entender o seguinte, a grande tribulação, nós precisamos nos preparar para a grande tribulação. A igreja precisa se preparar para sofrer. Nesse período de eleições, eu tenho visto muitos irmãos desesperados, preocupados, ansiosos, que, meu Deus, o que vai acontecer? Não importa o que acontecer, meus irmãos, nós precisamos nos preparar para sofrermos por amor a Cristo. Porque o que vai anteceder sermos mais que vencedores é passarmos por tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada. E Jesus nos fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se vocês perseverarem até o fim comigo, vocês serão salvos. Então, quando nós lemos, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2, a gente parece que o apóstolo Paulo ele começou a falar sobre isso em 2 Tessalonicenses 2, mas ele começa desde o capítulo 1. E no capítulo 1 ele prepara o povo para a volta de Jesus. Aí eu até marquei aqui alguns textos. 2 Tessalonicenses 1, verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. O que vai anteceder o reino de Deus? Tribulações, perseguições. Aí ele continua, pelo qual, com efeito, estás sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Jesus Cristo vai fazer justiça aos santos. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco. Olha o detalhe. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então ele fala de tribulação e angústia. E aí ele vai para o capítulo 2. Falando acerca da volta de Jesus, fala o que vai anteceder a volta de Jesus, a apostasia, o homem do pecado. Então nós precisamos nos preparar para sofrer. O Espírito
me alegrou muito segunda-feira de manhã, porque eu quase caí na pilha no domingo à noite de ficar preocupado, mas o Espírito alegrou meu coração. Por quê? Wagner, importa que vocês passem por tribulações, se preparem para o que vier. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a igreja ela é destinada ao matadouro. Ela é como ovelha destinada ao matadouro. Então, para que nós possamos começar essa live aqui maravilhosa, falando acerca do sexto selo, falando acerca da volta de Jesus, né? Nos alegrarmos na sua volta, mas antes tem a tribulação. O apóstolo Paulo, em Atos 14, ele nos disse claramente lá, importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Então, já podemos começar com uma palavra de consolo, meus irmãos. Nós precisamos nos preparar para os dias terríveis que virão. E o Espírito vai nos fortalecer poderosamente, desde que nós nos entreguemos à vontade de Deus e às profecias. Está muito claro, meus irmãos, o que vai anteceder o reino milenar, tribulação e angústia. Então, esses dois versos que o irmão Wagner leu aqui, conectando com esse texto que Jesus falou, é logo em seguida a tribulação daqueles dias. E o Senhor nos fará justiça. Amém? Amém, amém. O irmão deixou claro ali que Mateus 24 fala sobre os sinais da vinda que antecedem a vinda de Jesus. Né? Os discípulos perguntaram quais são os sinais da tua vinda. Jesus fala de muitas coisas, mas os sinais que ele diz assim, ó, isso aqui é a última gota, é o que vai acontecer. São esses sinais, no sol, na lua, nas estrelas, no mar e tudo mais. Antes de falar de algumas coisas, eu queria só comentar aqui, ó, que existe um sinal que ele antecede o sol e a lua, que é o tremor na terra. Ou, como algumas bíblias diz, ela fala sobre um grande terremoto. E eu separei aqui alguns textos, porque a gente vai perceber algo que eu acho interessante, irmãos. Que essa questão de tremor ou terremoto é algo que sempre aconteceu quando houve uma manifestação de Deus. Um exemplo que a gente tem é justamente lá no Monte Sinai, no Êxodo, quando Deus desce no Êxodo no terceiro dia. Olha aqui a tipificação, né? A Bíblia diz que quando Moisés faz uma aliança, no terceiro dia, Deus ele vai selar essa aliança e ele vai descer no Monte Sinai. É uma figura que aponta para a segunda vinda de Cristo também. No início do terceiro dia, nós vamos ver a glória de Deus descendo. E quando Deus desce no Monte Sinai, nós vemos que há muitas coisas. Há ali fumega, Deus manifesta a sua presença, há uma glória e há tremor de terra. E muitas pessoas ficam apavoradas com a presença de Deus. Literalmente, essa palavra, eles ficam amedrontados com a presença de Deus. Para muitas pessoas que não estavam preparados, aquela visão foi terrível. O autor de Hebreus diz que foi terrível, ao ponto de muitas pessoas se assustarem. Só que isso é interessante porque a gente vai ver lá na frente que vai voltar a acontecer no tempo do fim. A manifestação da presença de Deus é gloriosa para quem está preparado, para quem o aguarda. Mas para quem estiver despreparado, vai ser algo terrível, ao ponto de muitas pessoas se assustarem, não quererem ficar perto. E lá em Moisés aconteceu uma coisa tremenda. A Bíblia diz que o monte tremia. Você vê que quando Jesus vem, Jesus, ele, no dia que ele vai ser crucificado, a Bíblia diz que o céu escureceu e houve um grande terremoto. No dia que Jesus ressuscita, a Bíblia diz que houve outro grande terremoto. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, irmãos, aqui a gente falou da primeira, quando Jesus vier na sua segunda vinda, a Bíblia declara que haverá um grande terremoto como nunca houve e nunca mais haverá. A gente vai ver que existem vários sinais precedendo a vinda de Jesus, né? E a vinda do Senhor, ela é tão tremenda que ela é como foi lá no Monte Sinai, quando eu comecei a falar aqui. A vinda do Senhor, ela é em chamas, ela é em nuvens e colunas de fogo. Vai haver relâmpagos, vozes e trovões. Para quem aguarda a vinda do Senhor, João, ele vai falar bem assim, ó, o apóstolo João, nas suas epístolas, ele diz assim, ó, que aquele que está aperfeiçoado no amor, ele diz não tem medo, porque no amor, o amor ele tira todo medo, não tem medo.
E ele diz que nós devemos estar aperfeiçoados no amor para que quando ele se manifestar, a gente não se envergonhe, a gente não se afaste. Sabe, por que eu falo isso, irmãos? Porque a vinda do Senhor, ela é um evento glorioso para a igreja, para quem está preparado, para quem está desperto, mas para a maioria daqueles que são ímpios e daqueles que um dia sendo igreja, mas estão dormindo, são nécios, vai ser um dia terrível. Vai ser um dia, como a gente vai ler daqui a pouco, onde as pessoas vão ter tanto medo que elas vão se esconder nas cavernas, que elas vão gritar, escondendo-os da face daquele que está sentado no trono. Entenderam que existem esses dois aspectos? Então, eu quis começar falando de um evento. Não falei do sol, da lua, das estrelas e nada disso. Só do terremoto, porque eu acredito que o terremoto no Apocalipse, ele é uma chave, tá? Se a gente for falar ainda do terremoto, ainda tem uma centena de textos que a gente nem começou a ler nos Salmos, nos profetas, apontando para esse terremoto que vai acontecer também, tá? Mas é isso aí, minha primeira fala aí. Esses dois primeiros versos, eles fazem conexões aí com muitos textos das Escrituras. E uma coisa que me chama muita atenção, para nós aí que estudamos as solenidades bíblicas, o sol, luas, estrelas, isso aponta para Gênesis capítulo 1, verso 14, onde o sol, a lua e as estrelas, elas serviriam como sinais, como datas, né? E algo muito especial para nós, porque também aponta para as solenidades bíblicas. E se nós tivermos esse entendimento das solenidades bíblicas, nós vamos conseguir avançar ainda mais na revelação de Jesus Cristo através do livro de Apocalipse. Nós estudamos aí as solenidades bíblicas, estamos num dia muito oportuno, porque hoje no calendário bíblico é mês 7, dia 10. Estamos aí no calendário bíblico de Yom Kippur, que é o dia da expiação. O Tiago Tiza falou aí acerca da redenção para aqueles que esperam no Senhor, preparados para o grande dia da redenção, mas para aqueles que estão dispersos, aqueles que não estão atentos, aqueles que estão nas trevas, para eles, dia de juízo, ou como os profetas falam aí, dia do Senhor. E importante, o Wagner Nunes trouxe aí a passagem de Mateus 24, após a tribulação daqueles dias. Então o sexto selo, ele aponta pro final dessa última semana que está para chegar. E nós podemos fazer um paralelo aí com Lucas 21, que também trata acerca dessa passagem da mensagem escatológica de Jesus, e lá ele fala acerca da figueira, porque em Apocalipse 6 fala que as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. A gente percebe que esse vento forte está associado com esse grande cataclisma que vai acontecer nos últimos dias, nesse limiar da abertura do sexto selo. E aqui em Lucas 21, o Senhor Jesus nos traz para nós aqui a lição da figueira, e ele fala das outras árvores aqui no livro de Lucas. Por que a importância de atentarmos para as outras árvores? Porque não somente a figueira, mas também a videira, a oliveira, são árvores que apontam para os frutos de verão. Porque Jesus falou, olhai para a figueira e todas as árvores, quando já tem rebentado, sabeis que o verão está perto. E ele acrescenta, sabei que o reino de Deus está perto. E quando nós olhamos a etimologia da palavra verão, no hebraico, ele significa kites, e a palavra fim é ketz. Da mesma forma, no grego, a palavra verão é teros, e a palavra fim é telos. Então tem uma similaridade muito grande. O que o Senhor Jesus estava nos ensinando? Que o fim está relacionado com o verão. E os frutos de verão, que eles amadurecem no verão, aponta para uma grande provação nos últimos dias, onde haverá uma chuva serôdia para aqueles que estarão preparados para o amadurecimento dos filhos de Deus. Mas para aqueles que não estão prontos, esses figos permanecerão verdes e eles não serão úteis até o último dia. Porque lá em Amós 8, verso 1 e 2, o Senhor pergunta para Amós, o que é que você vê, Amós?
E Amós responde: o cesto de frutos de verão, cai-se. E o Senhor responde: exato, chegou o fim sobre o meu povo Israel. O fim significa Ques. Então é uma relação muito interessante. Amém, amém. Eu vou trazer só um versículo aqui. Eu gostaria de trazer o capítulo inteiro, mas é nosso tempo aqui também. Eu vou trazer só um versículo deste capítulo, que está lá em Joel 3, tá? Se vocês em casa podem ler todo o contexto de Joel 3, do 1 até o 16, mais ou menos, mas eu vou ler aqui para nós a partir do versículo 12, tá? Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam. Porquanto a sua malícia é grande, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas se retirarão do seu esplendor, e o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Eu quero pegar esse gancho que o nosso irmão Ricardo trouxe aqui, da comparação com Gênesis, porque a gente sabe que Deus falou para nós lá, né, que o sol, a lua, as estrelas serviriam como sinais e para marcar os tempos. Então, quando a gente pega essa referência dizendo para nós assim, ó, que o sol se tornou negro, a lua se tornou como um saco de crina, né? E as estrelas estão caindo do firmamento, é Deus nos dizendo: o tempo se findou, o tempo acabou, já não há mais tempo, entende? O noivo está às portas. Veja que maravilha, veja como Deus se revela para nós, até por meio de sinais, até por meio dos astros, que Ele mesmo colocou no céu para determinar os tempos. Então, esse é o tempo para a gente entender que este selo, estando sendo aberto, este selo está nos revelando que a volta de Cristo, muito em breve, Cristo estará vindo para assumir esse reino, vindo para assumir e assim com a sua igreja, né? Vamos avançar, então. Eu quero trazer que o irmão trouxe sobre os figos verdes, então acredito que ficou bem explicado, né? Mas no versículo 14, eu acredito que os irmãos poderiam trazer alguma coisinha a mais, né? E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Eu acho que aqui a gente consegue trazer muita coisa. Por que tudo isso está acontecendo? Para que naquele dia, existe até os profetas falando sobre isso, eu tinha separado aqui, diz que naquele dia será dia de negridão, dia de trevas, e naquele dia só o Senhor será exaltado. Por que o texto está falando que só o Senhor será exaltado? E por que a Bíblia diz que a vinda do Senhor ela será um evento visível que todas as nações verão? Porque aquele dia vai estar tão escuro, o sol não deu a sua luz, a lua está vermelha, as estrelas que brilham no céu estão se foram. Aí, quando você tem esse cenário de escuridão, tudo escuro, você consegue compreender a mensagem de Jesus em Mateus 24, quando ele diz que a vinda dele é como um relâmpago, que se mostra, né? Que se mostra. Por que se mostra? Porque quando o relâmpago ele dá o seu clarão no meio de uma noite densa, o que aparece? É só o relâmpago que brilha. A vinda do Senhor, a Bíblia diz assim, que ele virá na glória do seu Pai junto com os anjos. Quando a Bíblia diz que as nações verão Jesus vindo em glória, a palavra glória é resplandecer. Cristo vai resplandecer e a vinda dele será visível, porque ele vai resplandecer em meio à escuridão, porque todos os outros luminares escureceram. É como se chegasse a hora do show e apaga-se as luzes para o palco se abrir e a vinda do Senhor acontecer, entenderam? Então, quando a gente fala assim, ó, eu só quis fazer esse adendo, porque quando a gente vê lá Jesus falando que ele vai vir como um relâmpago que se mostra, ele está falando de algo que vai ser visível, que ele vai resplandecer a sua glória, todo mundo vai poder ver. Quando a Bíblia fala da parábola da figueira, você vê que aqui no Apocalipse, que é uma revelação dada por Jesus, a figueira que é as estrelas caindo do céu. Não está falando de Israel aqui. E se vocês olharem, esse texto ele vem muito antes das palavras de Jesus. Tudo que foi revelado em João, no Apocalipse, também está revelado nos profetas. Então basta você dar uma vasculhada e você vai achar diversos textos. Eu achei vários, mas eu quero citar um que eu acho que é chave. Isaías 34, o versículo 4 diz assim, ó:
as estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o exército dos céus cairá como folhas secas da videira e da figueira. Isaías 34, versículo 4, ele está citando a mesma figura, que o céu, as estrelas estão caindo, e ele vai fazer uma conexão com a figueira e com a videira. Até teve o irmão que citou Lucas. Lucas diz assim, na parábola da figueira, né? Quando a figueira e todas as árvores, né? Então você vê que existe toda essa figura, tá? Então, eu só quis citar isso para mostrar que existe conexão com tudo que a gente está falando, tudo que foi profetizado, existe um link nos profetas que a gente poderia procurar com mais tempo, e a gente encontraria todas essas coisas, tá? Essa questão de o céu retirou-se como um livro que se enrola, ela... para vocês entenderem, para quem está nos acompanhando de casa, a Bíblia ela vai trazer uma figura como se Deus tivesse criado a terra e tivesse vestido a terra com um firmamento, como se fosse roupas, como se fossem vestimentas. Essa é uma linguagem bíblica, né? Como se Deus estivesse estendido uma roupa, ou como se Deus estivesse estendido um rolo aberto. E a criação é como se fosse a história nesse rolo aberto. Beleza. São duas figuras diferentes, a história de um rolo aberto e a história de como se fossem roupas. Só que em toda a palavra, desde o Velho Testamento, você pode olhar na lei, nos salmos, nos profetas, e inclusive quando você vem no Testamento, essas coisas são repetidas, Deus está anunciando que ele não só vai fazer novos céus e nova terra, vai fazer todas essas coisas, como ele está anunciando que ele vai trocar a roupagem dessa terra que a gente vive hoje. Então a gente vai encontrar lá nos... Eu vou citar Salmos, mas vocês vão ver que isso está no Velho e no Novo Testamento. Eu quero intercalar alguns textos. Aonde que você vê isso escrito, irmãos, que o céu se recolheu como um pergaminho? Salmos começa falando numa linguagem metafórica muito semelhante. Ele vai dizer assim, ó, Salmo 102, 25. No princípio, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como vestimentas, como roupa, tu a trocarás, e eles serão jogados fora. O que o salmista está dizendo? Que os céus ele envelhecerão, e que o Senhor trocará eles como roupas. Entende? Então o que está acontecendo aqui no sexto selo? Deus está rompendo ele, e Deus vai trocar, Deus vai fazer novos céus. Esses céus serão refeitos por ocasião da vinda do Senhor. O autor de Hebreus 10, ele vai citar esse mesmo salmo, ele vai citar a mesma coisa, vocês podem conferir em casa, né? Mas, deixa eu só achar aqui o texto, que eu acho que deve ser em Isaías, onde ele vai usar essa mesma figura. Isaías, ele está dizendo que Deus, ele vai trocar como um pergaminho. Aqui, Isaías 34:4, o texto que eu tinha lido primeiro, tá? Eu separei vários, porque tem várias vezes essa linguagem repetindo, mas eu vou citar um. Isaías 34:4 diz assim, ó, as estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Olha só, e o exército dos céus cairá como folhas de uma videira e de uma figueira. Por que Isaías está usando essa figura? Eu citei a figura de uma roupa, como se o céu envelhecesse como uma roupa e ela vai ser trocada, mas tem essa figura do pergaminho. Quando você olha o pergaminho se enrolando, existem duas figuras. A que você começa a desenrolar ele de um lado, lembra aquele rolo de pergaminho que os judeus carregam com a Torá, com a lei, enfim? É mais ou menos essa ideia. Só que aqui, a ideia, pelo menos da maioria dos teólogos que eu li, fala de um pergaminho como se esse pergaminho ele tivesse se rasgado ao meio e se enrolasse um para cada lado, ambos os lados. Então, na vinda do Senhor, é isso que está acontecendo. É como se chegasse ao final de um ciclo, encerrou-se todas as profecias, né? É que nem Daniel lá fala, né, que no final dessas coisas cumprir-se-ão algumas maravilhas, né, quando chegar ao final das 70 semanas. É como se agora tivesse chegado ao final de um ciclo e cumpriu-se tudo. Aquele pergaminho se rasga no meio e agora a gente vai ver a descida. E é por isso que daqui a pouco, quando a gente for ler dizendo assim que as pessoas estão se escondendo nas cavernas porque elas olham para cima e elas veem o trono de Deus e veem a ira do Cordeiro, as pessoas estão olhando para cima e estão vendo por quê? Porque os céus foram descortinados. Não existe mais nada tapando para que a gente deixe de ver o que está acima de nós. As pessoas vão ver os céus abertos e aí a glória de Deus se manifestando. E quando o céu se abre,
Na primeira vez o céu se abriu para Cristo subir, agora o céu se abre para ele voltar. Gente, isso é tremendo demais, tá? Mas é muita coisa para a gente falar e é tremendo isso, nossa. Amém. Amém. E essa volta de Jesus, né, fazendo comparação aí com o retorno do sumo sacerdote ao encontro do povo que se encontra lá na porta, isso para mim também apresenta o céu se abrindo, o céu revelando, né, esse retorno do Senhor para consumar esse dia tão glorioso, dia da expiação, redenção para os justos e juízo para aqueles que não estão de acordo, para com aqueles que caminham na impiedade. Tanto é que no verso 14 aqui de Apocalipse 6, onde fala que o livro se enrola como pergaminho, os montes foram removidos do seu lugar. Então isso demonstra também esse sacode, esse retorno do Senhor, abalando os céus e a terra, onde se encontram aqueles que estarão atormentados. Interessante que o Tiago Tis trouxe a questão de Isaías 34, onde faz essa comparação com a figueira, com os figos verdes sendo sacudidos e caindo. Então esse abalar de um vento forte também demonstra isso. E esses figos verdes, que aqui no Isaías 34 fala que o exército dos céus caíram. Isso aponta para o abalar do exército celestial, que juntamente com o iníquo, né, trabalha contra o povo de Deus, principalmente nessa última metade da semana. Então, isso que o Tiago Tis falou é muito importante, porque dá mais profundidade no entendimento da questão da figueira. Tá? Em Isaías, no capítulo 13, ele também fala acerca do dia do Senhor, que é o dia da expiação. As pessoas ficarão assombradas, haverão dores e ais. Isso está no verso 6 até o verso 10 de Isaías 13. Haverá muita angústia, dores de parto, ira ardente, apontando, né, para as taças da ira de Deus. Estrelas cairão, o sol escurecerá, a lua não resplandecerá. Então isso demonstra, né, esse juízo do Senhor sobre a terra. Amém. O irmão Thiago levantou o dedo. Pode falar, irmão. Eu só queria complementar algo que eu recordei ali, que quando a gente fala do céu se recolhendo, ou como Jesus diz, né, os poderes do céu sendo abalados, quando a gente fala dos poderes, essa palavra poderes, a gente precisa lembrar que não está falando só do cosmos, do firmamento, que são as obras das mãos do Senhor, né, o firmamento. Mas a gente precisa lembrar que existe toda uma parte, são duas coisas que a gente precisa levar em consideração. Os céus, que a gente vê sendo abalado, mas a gente precisa lembrar da parte espiritual. Porque a gente precisa lembrar que ali também existem principados e potestades que hoje estão nas regiões celestiais e que é essa região celestial que eles habitam. Então, quando a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados, existem a parte cósmica, a parte que a gente vê, mas existe a parte espiritual que também está sendo desfeita na vinda do Senhor. Por isso que Isaías diz que o Senhor desembainhou a sua espada nos céus e aí ele está descendo sobre a terra. Entenderam? Então tem essas duas questões que a gente precisa levar em consideração, tá? Quando os céus estão se rompendo, existe a parte cósmica, a parte física, mas existe a parte espiritual que também está sendo desfeita por ocasião da vinda do Senhor, né? A gente lembra que quando Jesus volta, Satanás ele é aprisionado. Então você fazer essa comparação que o irmão Thiago Tis fez, o irmão Pedro aqui trouxe pra gente, é importantíssima. Porque ali é decretado o aprisionamento de todas essas hostes demoníacas, né? Por quê? Porque nós vamos ter um reino milenar de 1000 anos ali para frente, aonde Satanás não vai ter mais influência. Ele não tem mais influência. Então é muito importante entendermos esse ponto. Eu quero trazer também o que está lá em 2 Pedro, no versículo 3, que diz assim, ó. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém
ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão e os elementos se ardendo se fundirão. Então, é importante entendermos esses pontos que irão acontecer nesse momento, né? É lógico que é muito difícil da gente imaginar o céu se enrolando como um pergaminho, mas o que a gente consegue trazer por detrás disso? Então, essa parte espiritual, eu acredito que é muito importante também de entendermos. Eu acho que a gente pode avançar para o próximo versículo, deixa eu abrir aqui, e aí vai dizer assim, ó, versículo 15, aqui tem muita coisa para nós trazermos também. Os reis da terra, os grandes, os comandantes e os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Eu vou deixar só até aqui por enquanto. Meu irmão Wagner Nunes. Ainda conectando com o versículo anterior, né, que todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, conectando com a parte espiritual também, né, nós como igreja somos considerados como montes de Sião, que não se abalam, e o reino do anticristo também, eles terão a sua falsa segurança. E no verso 15, consequência, né, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Então, meditando aqui, o Espírito me conectou com dois textos aqui muito importantes. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com a soberba, que a soberba precede a ruína. E o que vai anteceder a volta de Jesus também é a apostasia. A apostasia não se refere a ímpios, se refere a 5 virgens loucas, que eram novas criaturas, tinham azeite, eram cheios do Espírito, mas, por causa das suas obras, elas ficaram de fora. Em Tiago, capítulo, falando em Yom Kippur, esse texto de Tiago me lembra muito de Yom Kippur, porque no dia de Yom Kippur, todos tinham que afligir as suas almas. E aqui Tiago fala, verso 6, Tiago 4, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Uma chamada para o arrependimento. E no verso 9, tem tudo a ver com o dia do Yom Kippur, e aqui a gente está falando exatamente do que vai anteceder a volta de Jesus, esse 6º selo, né? Na iminência da volta de Jesus. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então nós temos que tomar muito cuidado com a condenação do diabo. Estou lembrando aqui de um texto agora, aqui, não vou abrir não, Timóteo, não sei se é 1ª ou 2ª Timóteo, acho que é 1ª Timóteo, falando para que nenhum neófito na fé seja levantado como liderança, para que ele não insurja na condenação do diabo. E a condenação do diabo foi exatamente a altivez, a soberba. Então nós temos que tomar muito cuidado, que o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus esteja no nosso coração, que Jesus, sendo em forma de Deus, meus irmãos, ele veio para nos servir, ele lavou os pés dos discípulos. Então nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos, porque a soberba ela vai preceder a ruína. Então, se nós não prestarmos atenção, nós vamos entrar na apostasia por causa da soberba. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. E continuando aqui, eles vão se esconder nas cavernas e nos penhascos dos montes. Eles vão se esconder em vão, porque eles não vão conseguir fugir da ira de Deus. E o texto que Deus mostrou é Amós, capítulo 5, está falando assim, aqui é um contexto da igreja apóstata. Amós, capítulo 5, versos 18 a 23. Ou seja, eles vão se esconder em vão. Olha que detalhe interessante. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Por incrível que pareça, o engano do pecado cega o entendimento. Então as pessoas, os cristãos, andam de qualquer maneira, desejam o dia do Senhor e acham que vai dar tudo certo, independente das obras, não preciso praticar obras para ser salvo, a graça irresistível vai me conduzir, né? Mas aqui olha a profecia. Então, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Quem deseja o dia do Senhor? Não é a igreja? Então, para que desejais vós o dia do Senhor? Ele é dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou seja, ele vai fugir para se esconder e nada vai adiantar. Ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Será em vão. Mas será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Está falando na perspectiva dos desobedientes, tá, meus irmãos? Para nós é redenção. Aborreço, olha só, meus irmãos,
Aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Conectando para os nossos dias, estamos no serviço do reino. Mas se nós não estivermos andando em santidade, de nada vai valer. Aí ele fala aqui, afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não os ouvirei as melodias das tuas iras. Então não adianta irmos para os cultos, nos ajuntamentos, levantarmos as mãos, louvarmos ao Senhor. Se tiver quebra de princípio, soberba, andando em pecado, sem arrependimento, de nada vai valer. E a igreja canta, né? Maranata, vem Jesus. Beleza. Maranata, vem Jesus, se andarmos em santidade. Porque se nós negligenciarmos o temor ao Senhor, de nada vai valer nós desejarmos a volta de Jesus. Nós seremos confundidos como as 5 virgens loucas. Abre a porta, Jesus. O que Jesus vai falar para elas? Eu não vos conheço. Conectando com Mateus 7, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, assim, o que eu percebo aqui que eu acho muito interessante para a gente levar em consideração? A primeira coisa é que a Bíblia diz que Deus anuncia o fim desde o início. Então, tudo que a gente vê lá no princípio, você vê que vai acontecer no tempo do fim também, tá? E talvez uma das primeiras coisas que acontece quando o homem peca, quando há a queda de Adão, é uma coisa que vocês vão lembrar. O pecado fez com que o homem sentisse vergonha de Deus, o homem sentisse medo, temor e o homem se afastasse. Qual que é a primeira reação do homem quando ele cai? É se esconder. O homem se esconde. A Bíblia diz que Deus vem na viração da tarde e cadê Adão e Eva? Deus, não viu, né? Não viu é uma forma de conversar, né? Mas a Bíblia diz que Deus chama Adão e diz assim, ó, comestes? Né? Por que te escondestes, né? Então, a questão aqui é, o pecado, ele gera medo, ele gera temor, e as pessoas que estão em pecado, quando vem uma manifestação da presença de Deus, a tendência é se esconder, porque o pecado gera o temor, o medo. João vai falar sobre isso, que quem não está aperfeiçoado no amor, né, tem que tomar cuidado para que no dia que o Senhor se manifestar, ele não tenha vergonha, não se esconda, não se afaste. Então essa é a ideia. Desde o princípio, todo mundo que está no pecado se afasta de Deus. O que está acontecendo ali no final, na vinda de Jesus? A mesma coisa. Quem não está aperfeiçoado no amor, quem não está firmado no Senhor, está se escondendo de temor quando Jesus se manifestar. E não é simplesmente, a pessoa está com medo. Isso é gerado por causa da santidade de Deus. Não é simplesmente a ira, ou porque eles ouviram falar que agora Deus vai vir com espada. A santidade de Deus, ela gera temor em quem não está em conformidade com a palavra de Deus. As pessoas estão se escondendo, e elas estão tão atemorizadas que elas vão começar a dizer, caia sobre nós, as montanhas. E é interessante aqui, irmãos, que nós temos 2 grupos de pessoas. Um grupo é aquele grupo que ouviu o chamado dos 3 espíritos de Irã e vão estar aguardando o cordeiro para pelejar contra ele, e serão mortos à espada. Mas existe um grupo que está temeroso e está se escondendo nas cavernas. São 2 grupos diferentes. E aí você vê, lógico, tem toda uma questão aqui, mas você vai analisar e quando o irmão Wagner Nunes estava falando ali que uma das coisas que vai... que um desses grupos, nesse momento da vinda do Senhor, é que Deus vai abater o soberbo, o irmão citou vários textos, e me parece assim, ó, que é como se o irmão estivesse lendo o texto de Isaías, capítulo 2. Isaías 2, parece que o capítulo todo ele está falando sobre isso, que Deus vai abater o soberbo e vai exaltar o humilde. E nesse dia, quando Deus vir para abater o soberbo, as pessoas vão se esconder nas cavernas, por causa da ira do Senhor, e naquele dia só o Senhor será exaltado. Então, quando você puder, se você puder, vai lá, dá uma olhadinha, não vou ler todo o texto, Isaías 2, do 1 ao 22, é todo esse contexto que o irmão Wagner falou. Por várias vezes Isaías profetizando, ele repete que Deus vai abater o soberbo e vai exaltar o humilde. E aí o texto diz que as pessoas vão estar se escondendo na rocha, vão estar se escondendo, vão estar tentando fugir nas cavernas e nos buracos da terra. E olha que interessante, irmãos. Lembra que eu comentei que o pecado é que faz as pessoas quererem se esconder de Deus? Existe uma questão também, que outro paralelo, além do pecado, agora a gente pode falar do que Deus vai fazer por causa do que eles fizeram com os santos. Se eu não me engano, Tessalonicenses vai dizer assim, que quando o Senhor vier, ele vai retribuir com tribulação aqueles que agora nos atribulam. Né? Então Deus está dizendo assim, ó, que quando ele vier, ele vai retribuir com tribulação aqueles que atribularam a igreja, aqueles que nos atribularam. Entende? E o que é interessante?
Quando você lê o autor de Hebreus, se eu não me engano, ele vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, ele vai dizer que muitas pessoas, por causa da fé, se esconderam foram para desertos, se esconderam em penhascos, em cavernas, né? O que está acontecendo com a igreja que está no tempo da grande tribulação, quando está fugindo? Não está tendo que ir para deserto, para cavernas, sabe? Parece que aquilo que eles fizeram para a igreja, ou obrigaram a igreja a fazer, agora Deus vai dar justa paga e eles vão fazer a mesma coisa. Entende? Eles também vão, assim como a igreja teve que se esconder por causa da perseguição no período da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, agora eles vão se esconder quando o Senhor se manifestar por causa da igreja. Entenderam? Amém. Então você vê que existem muitas conexões, há tanta coisa para ser falado, irmãos, mas eu digo para vocês, só para a gente encerrar, como a gente tem um jargão aqui, a gente tem tentado ensinar algo, passar algo para as pessoas que nos acompanham, uma das coisas que a gente sempre tem tentado passar para as pessoas é que tudo que está no livro do Apocalipse existe um link na lei, nos salmos, nos profetas, nos evangelhos e tudo mais, né? Então, só para vocês verem essa expressão que eles estão se escondendo nas cavernas, estão dizendo para elas, caia sobre nós e escondei-nos daquele que a gente vai falar daqui a pouco, essa expressão caia sobre nós, ela está tanto nos profetas, como Jesus também falou essa mesma expressão. Então assim, ó, em casa, quando você quiser abrir a sua Bíblia, quando você for ver de novo a nossa live, abre lá, ó, Oséias, você vai ver essa expressão, Oséias 10:8, você vai ver assim, ó, eu só vou ler um trechinho, diz assim, ó, então eles dirão aos montes, cubram-nos, e as colinas caiam sobre nós. Oséias 10:8, você encontra a mesma coisa que está em Apocalipse, lá nos profetas. Se não bastasse isso, Jesus, quando ele vai ser crucificado, Pilatos manda ele levar a cruz, ele está naquele caminho, ele encontra com o Cirineu, ele encontra com as mulheres, quando ele está indo em direção ao Monte da Caveira, ao Gólgota, ele olha para as mulheres e ele diz para as mulheres assim, ó, que elas não deveriam chorar por ele, deveriam chorar por Jerusalém. E olha o que ele vai dizer assim, ó, pois chegará a hora, Lucas 23, 29, para quem for conferir em casa, né? Ele diz, pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas. Olha só o que Jesus está dizendo, que vai chegar a hora em que o povo, até mesmo os de Jerusalém, aqueles que não creram em Cristo na primeira vinda, eles vai chegar a hora que vocês vão dizer para as montanhas, caia sobre nós, e as colinas, cubram-nos. O mesmo que se encontra em Oséias, Jesus agora está anunciando para o povo aqui. Ele diz, vai chegar o momento, entende? Mas ainda assim você vê textos que vão dizer que quando chegar esse momento, muitos vão sair, deixa eu ver, eu posso até citar para vocês, muitos sairão, Miqueias 7:17 vai dizer assim, ó, que muitos sairão dos seus esconderijos com pavor e virão ao Senhor, o nosso Deus, e terão medo dele. Quer dizer, muitas pessoas no final, quando tudo encerrar, vão sair das cavernas, né, e vão vir ao Senhor com pavor e com medo, mas ainda assim haverá muitos desses que se esconderam que vão entrar, acredito eu que aí já é um assunto para outra hora, mas que fala de pessoas que vão entrar para o milênio, algumas pessoas que não aceitaram a besta, mas que no meio de tudo isso com medo se esconderam, em bunkers, caverna, enfim, essas coisas, né? Mas só quis mostrar para vocês que existem links que mostram tudo isso que a gente está falando do Apocalipse, mas Deus já havia revelado nos profetas, ou até mesmo no Novo Testamento, né? Não, amém, amém, muito bem colocado, tudo muito bem colocado. Eu quero trazer uma outra visão aqui, já que eu não vou entrar nos mesmos temas que os irmãos entraram, mas eu vou falar ali dos reis da terra e os grandes comandantes que estão se escondendo. Olha só, né? Esses aí que se acham, digamos aí na linguagem popular, os bambambam, esses que estão aí dominando a terra, e a gente tem falado, tem tocado nessa tecla por muito tempo. Meus irmãos, os governos desse mundo irão ser derrotados pelo governo de Cristo, mas antes é necessário que aconteça. É necessário, a gente sabe que 10 reinos irão surgir e eles vão tentar fazer alianças que não prevalecerão, e deles vai surgir um rei de feroz catadura. Isso está lá em Daniel. E está muito bem destrunchado para nós. A gente não deve confiar em reinos deste mundo. Mas vamos o que a gente consegue trazer? Quando a gente vê lá em Apocalipse 18, na queda da Babilônia, olha só, os momentos a gente sabe que são conectados, porque são próximos. Quando cai a Babilônia, a gente já consegue entender que esse sexto selo está às portas. E no versículo 9 diz assim, ó, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela
os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Olha só, meus irmãos, olha só. Então, assim, a gente vê essa grande confusão sendo estabelecida e está sendo, eles estão fazendo seus acordos, mas isso não vai vingar, meus irmãos. Por quê? Porque uma das mensagens angelicais é: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Olha só, olha só. Como que eu vou confiar em reinos aqui neste mundo? E quando a gente vai lá para o capítulo 19, então, no versículo 17 em diante, eu vou ler para vocês. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comeis carne de reis, carne de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, e carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto os pequenos como os grandes. A mesma comparação que a gente viu ali está sendo trazido aqui. Isso não é literal, a gente não vai comer carne de rei, mas o que está querendo nos mostrar? A vitória. O que está querendo mostrar é a vitória de Deus sobressaindo sobre esses. Porque o que nos diz lá em Daniel? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor. E a gente tem que estar com a nossa mente fixado neste momento. É isso que a gente está trazendo, é este momento. Esse é o momento mais importante que todos nós que estamos aqui estudando e debatendo estamos aguardando. A vitória, porque nada que está aqui nesse mundo vai sobressair ao reino de Cristo. Esse reino, a gente pode dizer sim que é um reino milenar, mas posteriormente é um reino eterno. E o que diz lá em Daniel? Nem um reino, esse reino jamais vai ser substituído. Jamais vai ser substituído, entendeu? E diz assim, ó, que viu a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os sinais e feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Então, assim, o fim já está decretado para eles e a vitória já é nossa. Nós precisamos, sim, estarmos preparados, como o irmão Wagner disse, porque se a gente, não adianta nada a gente ficar debatendo aqui esses assuntos e a nossa vida continuar a mesma. Nós temos que nos preparar para este selo, entendeu? Porque assim, nós estamos aqui estudando sobre eventos que irão acontecer. Esses eventos é muito importante que a gente entenda, porque para a gente não ser pego de surpresa, não ser pego como diz o texto, né, como um ladrão, para que não venha para nós como um ladrão. Então, crermos que será assim de fato é muito importante. Mas o principal é que a gente sempre traz aqui para os irmãos como anda a nossa vida. Será que nós estamos preparados para esse dia? Entendeu? Porque assim, as pessoas estão achando, não, tudo bem, mas ainda não começou a última semana, vai demorar um pouco para acontecer. Isso são os eventos lá para a volta de Cristo. Meu irmão, acorda. Se você fechar os seus olhos hoje e morrer, esse dia chegou já para você. Entenda isso. É isso que a gente quer trazer, entenda isso. O mais importante que você entenda é isso. Jesus está às portas e a gente não sabe do dia de amanhã. Então que ele não possa vir como ladrão para você, para mim. Entendeu? Esse é o ponto mais importante que a gente gostaria de trazer para vocês aqui. A continuação diz assim, né? E disseram aos montes rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-nos? E aí, meu irmão Ricardo? Exatamente. Importante salientar aí que os selos, eles vão revelar os eventos mais detalhados aí das trombetas, das taças. Importante salientar isso, né? Nós não podemos realizar o discernimento do Apocalipse de maneira linear, mas que os selos, eles vão revelar os eventos mais detalhados aí acerca das trombetas e das taças. E a gente percebe aí que no sexto selo existe a revelação dos sinais da volta do Senhor Jesus. E esse verso final aí é o desfecho desse juízo do Senhor sobre a terra. E não tem como mencionar aqui Isaías, capítulo 13, né? Decreto ruína contra a Babilônia, conforme mencionou aí o Wagner.
Eu vou ler partes aqui, mas aí você, na tua casa, você medita. Diz assim, peso da Babilônia. Verso 3 diz assim, eu dei ordens aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos de sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem o Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens desanimará, e assombrar-se-ão, apoderar-se-ão deles dores, ais, angústias, dores de parto, cada um se espantará do seu próximo, e o seu rosto será rosto flamejante. No verso 19, Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Amém? Então, essa mensagem aqui de Isaías 13 aponta para esse desfecho. Forte demais. E esse desfecho contra a Babilônia, contra a iniquidade, o mistério da iniquidade que está agindo desde geração em geração e movendo os corações de uma maneira sorrateira, de uma maneira sutil. Muitas das vezes o inimigo tenta rondar os nossos lares, muitas famílias, tentando incutir pensamentos de doutrinas dentro dos nossos corações, dentro dos corações de muitas famílias, e nós precisamos ter o entendimento, o discernimento, porque se nós nos aproximamos do Senhor, a candeia fica acesa, e a candeia acesa dentro dos nossos lares é imprescindível nesses últimos dias, porque como está escrito aqui, o Senhor vai levantar os seus valentes, e o Senhor vai usar os servos do Senhor na terra para gritar, para tocar trombetas, para despertar a muitos de um sono profundo, mas também de proclamar juízo contra aqueles que lutam contra o Senhor, contra os princípios e os valores do reino nesta terra. É uma batalha, irmãos, é uma luta, é uma guerra. E como nós trouxemos aqui nos episódios anteriores, a questão dos selos, e nós estamos no 6º selo. Os primeiros selos, eles revelam a batalha daqueles que vão levantar o estandarte do reino contra aqueles que vão levantar o estandarte do anticristo. Então nós precisamos entender essa batalha, e essa batalha começa dentro das nossas casas, dentro dos nossos corações, nos posicionando, porque o Senhor é vitorioso, mas Ele quer usar os seus valentes na terra. Amém. Isaías 63, ele diz assim, ó, que ele está vendo alguém vindo sobre os montes, com as suas vestes tingidas de sangue, e ele pergunta, quem é esse que vem sobre os montes? Por que essas vestes estão tingidas de sangue? Né? Aquele que vem sobre os montes, ele diz assim, olha, eu sou aquele que é poderoso para salvar, né? E ele diz, e eu estou com as vestes tingidas de sangue, porque sozinho pisei o lagar da ira de Deus, e isso respingou sobre as minhas vestes. Né? O que a gente está vendo em Apocalipse 19? Apocalipse 19 é a abertura desse selo, o Cordeiro vindo para executar a ira de Deus, o que está lá em Isaías 63, o que está aqui em Apocalipse 19, o Cordeiro, quando ele está com as vestes tingidas de sangue montado sobre o cavalo branco, e as vestes de vermelho, é porque ele está vindo e está mostrando um cenário para a gente conectar que esse é o momento de pisar as uvas no lagar, de pisar as nações. E aí entra uma coisa que o irmão, acho que foi o irmão Ricardo, comentou lá no início, e aqui tu tem uma conexão, desfecho tremendo. Se vocês lembrarem, o irmão Ricardo falou que o que está acontecendo na vinda do Senhor é a saída do sumo sacerdote de dentro do tabernáculo celestial. O irmão Ricardo falou isso e falou muito bem. Sabe que quando terminava a expiação, quando terminava o dia da expiação, ele tinha levado o sangue de um bezerro,
novilho por ele mesmo, ele tinha levado o sangue dos 2 bodes lá para dentro, o sacerdote ele tinha que sair para fora, ele levava esse sangue, ele derramava lá no altar de sacrifício, ele derramava na areia, bem no cantinho, bem no pó, e aquele sangue que ele havia usado para fazer expiação, ele fazia aquelas últimas 7 aspersões ali e derramava sobre a terra, e aquele sangue corria pela terra. Qual que é a narrativa que a gente vê na vinda de Jesus? Não é que ele vai executar a ira de Deus, que serão derramadas 7 cálices, 7 taças, né, da ira, ou 7 cálices de sangue sobre a terra, os últimos 7 cálices da ira, olha a expressão cálices da ira, e ao ponto de dizer que quando ele desembanhar a sua espada, o sangue correrão sobre os montes e chegarão ao freio dos cavalos em alguns lugares, de tanto que isso, de como era retratado. Então o que a gente está vendo aqui, irmãos? A execução da ira, do cordeiro executando a ira. Né? Eu costumo dizer que geralmente dentro da igreja a gente vê uma mensagem hoje falando de um Jesus de graça, né? Que é tremenda, é importante essa mensagem, né? Mas retrata apenas uma face da moeda, uma face de Cristo, o Deus de amor. Mas a gente precisa, quando a gente fala às vezes que Jesus vai desembanhar a espada, que Jesus vai executar a ira de Deus, que Jesus vai matar pessoas, muitas pessoas isso vai dizer assim, poxa, mas Jesus, que é amor, eu não acredito, Deus é amor, como é que ele pode matar pessoas na sua vida? Como é que ele pode passar o fio da espada? Como é que vai fazer com que sangue escorra? Irmãos, a mesma santidade de Deus que é expressa no amor é a mesma santidade que vai executar a justiça de Deus. É o mesmo Deus, entende? Então, eu queria fazer só esse comentário, porque na vinda do Senhor, a gente vai ver tudo isso. Nós vamos ver Cristo vindo na glória do seu Pai, né? E é como se Cristo, ele levantasse do trono para executar a ira de Deus, executar as sentenças, o juízo de Deus. É Deus executando a ira por meio do seu braço, a sua mão forte, seu braço poderoso. Tá? Amém, amém. Meus irmãos, eu acho que a gente conseguiu abranger muita coisa e ao mesmo tempo que a gente teria muitas outras coisas para falar. Eu tenho certeza disso. Eu quero aproveitar aqui então e concluir a minha fala aqui, dizendo para os irmãos, né, o que a gente já falou um tempo atrás aqui. Meus irmãos, nós temos um Deus, que nem o irmão Tiago Tis acabou de trazer, nós temos um Deus de amor, e ele oferece esse amor e essa chance todos os dias para nós. Está à nossa disposição, mas o nosso Deus, ele é um Deus de justiça, tá? Nós não podemos esquecer disso. O nosso Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. E olha, por mais que a gente veja na palavra de Deus dizendo que é com muito sacrifício que a gente entra no reino dos céus, também, por outro lado, meus irmãos, a gente precisa, sim, manifestar as obras de Deus na nossa carne e lutar contra o pecado. Porque se não tiver luta contra o pecado, de nada adianta. De nada adianta. Nós temos um Deus de amor, mas nós temos um Deus de justiça. Ele não quer destruir o pecador, ele quer destruir o pecado, meus irmãos. E isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer. Só que antes disso, nós precisamos de sacrificar o nosso corpo. Nós precisamos ir aos poucos, buscando esse processo de santificação, entende? Porque aí, nesse momento, nós estamos colaborando com o reino de Cristo e destruindo esse pecado antes que chegue esse grande dia. Porque quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma igreja preparada e santa na terra. Mas ele também vai encontrar aqueles que não aceitaram, aqueles que não lutaram contra a carne. E aí, o que vai ser feito, meus irmãos? O desenrolar a gente está estudando e a gente está vendo aqui. Então é importante que a gente possa meditar nisso. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Medite nesse ponto. Você que tem uma Bíblia de busca, você pode colocar a palavra assim, ó, naquele dia. Se você colocar na sua Bíblia de busca naquele dia, todo o contexto que aparecer vai estar trazendo todo esse contexto que a gente está falando aqui. E é importantíssimo que você busque, porque você vai conseguir acompanhar em todos os profetas. Você vai saber o que vai acontecer naquele dia. Então é importante que a gente esteja preparado aqui. Para as minhas considerações finais, eu quero trazer um versículo que está aqui em Apocalipse 19. Isso daqui vai ser depois desses acontecimentos. E diz assim, ó: a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Entende? Então, meus irmãos, a gente está aguardando este momento. Vamos passar por tribulação? Sim.
Aquele que prega que a igreja não vai passar tribulação, talvez não chegue nela, porque não vai suportar. Não vai suportar. E muitos que tiverem nesse momento, infelizmente, vão negar o nosso Senhor, porque não estão preparados para esse ponto. Então, que possamos se preparar para as tribulações, tendo em mente que o nosso Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. E que o nosso sofrimento na carne, ele não supera, ele não tem nem comparação, como diz, né, o apóstolo Paulo, com a glória que a nós foi reservada. Que a gente possa lutar por isso. E é isso que a gente pede. Tá? Que nós possamos lutar por esse grande momento. Meus irmãos, a gente agradece a todos que estiveram com nós aqui. Agradeço aqui ao irmão Ricardo, irmão Wagner, irmão Thiago Tios, mais uma vez. Você é de casa, é só contactar aí a hora que der, participar com a gente. Que Deus possa abençoar e que a gente possa meditar nesses pontos, para que a gente possa ser achado vestidos e não nus.